Fala galera, beleza? Boa tarde. Lucas aqui do canal Seja Você a Mudança. Bom, basicamente a ideia desse vídeo é fugir um pouco do contexto das outras postagens que eu venho realizando. Basicamente, eu iria fazer a postagem sobre o livro Fique Rico Operando Opções do Lee Lowell. Só que basicamente, na minha interpretação, eu vi que o livro, ele apresentava alguns tópicos não de uma forma muito didática. Eu acredito que se eu fosse fazer essa postagem falando sobre cada capítulo do livro, não ia ficar muito claro e muito sucinto para vocês. Então, eu estabeleci um diálogo com meu primo Marcos e a gente fez uma gravação de um vídeo explicitando alguns tópicos sobre o mercado financeiro que eu acredito que vai ficar muito mais claro para vocês o entendimento desse estudo, beleza? Agora segue com vocês um breve vídeo sobre quem é o Marcos e sobre a experiência dele no mercado, e logo depois vai seguir o vídeo completo sobre o nosso diálogo, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Segue aí o vídeo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou engenheiro aeronáutico formado com uma experiência em logística na Força Aérea Brasileira. Tenho como uma paixão o mercado financeiro e, ao perceber que meu primo Lucas compartilha desse sentimento, nós tivemos a ideia de gravar um vídeo em que eu compartilho aí algumas das experiências e algumas estratégias que foram consagradas aí na prática nos últimos anos. Acredito que vai ser de grande valia, porque nós vemos um grande movimento de investidores para a Bolsa de Valores atualmente, e com certeza essas estratégias se mostraram robustas, até mesmo porque no período considerado aí nós tivemos a experiência de lidar com a crise de 2008, com diversas crises políticas e agora recentemente com a crise do Covid. Então eu espero que os senhores assistam o vídeo e com certeza tirem algum proveito dessa iniciativa que nós estamos tendo. Muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus e apreciem o vídeo. Boa tarde, pessoal. A gente vai fazer uma gravação aqui, eu e meu primo Lucas, querido Lucas. Vamos falar sobre investimentos, renda variável. Lucas, dá um alô aí. Fala galera, beleza? Eu conheço o Lucas já há bastante tempo, né? Ele é meu primo, né? Filho da minha madrinha, e é um garoto que tem um grande interesse aí para o mercado de ações, investimentos de uma forma geral. Então, eu tive a ideia da gente gravar um vídeo juntos para trocar umas ideias sobre o mercado de renda variável, que eu tenho assim, alguma experiência já acumulada, e eu acho que seria legal para ele conversar com outras pessoas e tal, né? Então, acredito até que esse é o primeiro de alguns vídeos, né, Lucas, que a gente pode fazer, e você pode conversar com outros conhecidos nossos também que têm alguma experiência. Eu acho que vai ser bem legal essa ideia aí da gente fomentar a discussão, né, no grupo de amigos, né? Posso começar? Show, claro, bora. Bem, pessoal, então eu vou falar sobre renda variável, tá? Com foco aqui bem no mercado de ações e também no mercado de opções. Bem, é uma frase de efeito aí, né? Que Wall Street é o único lugar onde as pessoas chegam em um Rolls Royce para obter conselhos daquele que pega o metrô. Eu estava comentando isso com o Lucas agora. Eu tenho um pouco de desconfiança, para não dizer ranço, dos especialistas de mercado, né? Aqueles que ficam dando dicas de compra e de venda de ações o tempo inteiro. Até porque, na maioria esmagadora das vezes, eles gerenciam o dinheiro dos outros e eles mesmos não conseguiram atingir a famigerada independência financeira. Então, acho que as pessoas precisam ter isso em mente antes de se consultar com esses gurus aí, né? A gente vai seguir aqui um roteiro rápido. Vamos falar rapidamente aqui sobre a importância de se investir, alguns mitos do mercado. Uma dica aqui que eu considero ser a chave acessível a todos aí de acumulação de patrimônio, de riquezas. Um pouquinho sobre o mercado de ações e o mercado de opções também, e alguns comentários no final, né? A importância de se investir, eu acho que não deixa de ser até evidente, né? É aquilo que o jargão popular consagrou, né? Que é basicamente a gente fazer o dinheiro trabalhar pela gente, não a gente trabalhar pelo dinheiro como normalmente se faz aí ao longo da vida, né? Mas a gente tem que pensar também que, apesar da situação estar tranquila hoje, não quer dizer que vai estar no futuro. Então, é para dar uma certa tranquilidade aí para eventos que podem vir a acontecer. Tranquilo entre aspas, né? Exatamente.
Na questão da aposentadoria também, nós tivemos a reforma da Previdência há pouco tempo, né? Foi aprovado, então cada vez mais a gente vai ter que trabalhar durante mais tempo, né? E ganhando menos no final. Então, acho que isso aí nos força a pensar em uma forma de acumular patrimônio, de fazer a situação ficar mais sob controle no futuro. E, finalmente, obviamente, né, que todo mundo quer é um aumento do patrimônio. Poder fazer aí, realizar os sonhos daqui a algum tempo, né? Casa própria, carro, enfim. Bem, alguns mitos do mercado, né? Eu dividi isso aqui em 3 aspectos, né? Que a gente sempre vai ter as pessoas mais pessimistas, né? Que não entram no mercado de jeito nenhum, que considera que é um cassino, que, caraca, vou perder tudo, né? É uma aposta, um gol num gol, 100% ou 0%. E as pessoas que sempre vão preferir aplicações seguras. Durante muito tempo, no Brasil, essas daqui elas tinham rentabilidade, porque nossos juros eram exorbitantes. Mas de um tempo CDI também, né? Sim, título do Tesouro, CDB, enfim, várias aplicações aí que davam rentabilidade para o cara de 15%. Pô, eu lembro na época do Fernando Henrique que chegou a 20%, a taxa Selic, ou seja, o cara ganhava 20% basicamente sem fazer nada, né? Só deixa o dinheiro aplicado. Mas esse tempo acabou, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, você não encontra país mais pagando juros altos. Está tudo baixo, e eu tenho para mim que essa é uma tendência que veio para ficar. Então, esse último aqui, infelizmente, não tem mais esse colchão de segurança, né? E os 2 primeiros também vão ter que ver que, na verdade, ele pode perder muito se ele não entrar no jogo, se ele não aplicar, se ele não estudar. Ou seja, estou usando o argumento dele contra ele, né? Acho que é uma tendência que todos aprendem. Se a gente for olhar os Estados Unidos como uma sociedade que está mais madura em termos de investimento que o Brasil, você vê que grande percentual da população americana investe. E no Brasil, me parece que investidor físico na Bolsa não chega a 2% da população. Por mais que esteja aumentando agora, ainda tem um potencial gigantesco de crescimento. Então, cara, é uma tendência e, enfim, acho que é só o começo da história, isso que a gente está vivendo agora. Tem as pessoas neutras, né? Vou buscar dicas de quem entende. Aí esse cara que toma normalmente, né? Vai seguir os especialistas, vai pagar uma consultoria, vai pagar o gerente do banco lá uma taxa de administração do fundo e, pô, enfim, já entenderam minha opinião sobre isso, né? Ô, Júnior, mas se eu te falar que eu pensei assim durante muito tempo, tá? Eu acho que, pelo menos num primeiro momento, para quem é cru, quem não entende nada, procurar uma instrumentalização. Mas pelo menos procurar pessoas que demonstrem resultados, né? Porque falar é fácil, mas apresentar se o cara tá ganhando mesmo todo dia ali, aí que complica. É, eu acho que é válido no começo, mas todo o processo de masterização, todo o processo de evolução, você, no começo, quando você está inseguro, você segura na mão do primeiro que te oferecer aquele apoio, né? Mas depois você precisa começar a comparar o que existe, começar a tomar suas próprias decisões para chegar na maturidade, né? Se tornar realmente independente aí. Eu me lembro, só uma história rápida aqui, que em 2008 nós tivemos a crise do subprime, né? Que os mercados caíram violentamente e eu tive a sorte de ter dinheiro em aplicação de renda fixa naquela época. Aí, na época, eu fui até o banco e pedi ao gerente a movimentação de recursos para a minha corretora, porque eu estava com vontade de comprar ações. Já tinha caído, cara, uma enormidade. A bolsa caiu de 60 e tantos pontos, foi lá para menos de 30. Então, eu falei, cara, eu vou comprar. Aí o gerente, quando ouviu eu falando que ia comprar ações, ele quase teve que isso, você é louco, esse buraco não tem fundo. Meu amigo, eu falei, cara, eu já sei meus riscos, eu quero fazer isso, faz a transferência, por favor. Foi a melhor aplicação que eu fiz na minha vida até agora, entendeu? E se eu fosse pela cabeça do gerente, eu ia buscar uma coisa segura, que ia dar 2% para ele de rentabilidade no balanço do banco dele, e para mim ia dar, sei lá, 15% ao ano naquela época, e agora estaria rendendo 2%. E com certeza deu mais de 100% naquela época, porque foi um movimento muito, muito violento. Mas, enfim, só uma história, né? Vamos seguir aqui para não perder o fio da meada.
E os otimistas demais também. Da mesma maneira que você tem um cara que tem medo de mercado, aquele cara que fica em cima do muro, você tem um cara também que acha que aquilo ali é uma fonte inesgotável e simples e fácil de ganhar dinheiro, né? Então, vou viver como trader. Já conversei com uns 3 aí que estão falando isso. O garoto de 20 anos está chegando agora, não, vou viver disso aí, não vou nem estudar, vou ficar só tradando pro resto da vida. Cara, não vai dar certo. Desculpa eu estragar os sonhos aí, não vai dar certo. É igual o garoto que joga bem futebol quer ser o novo Neymar, entendeu? É 1 em 1 milhão que consegue. Mas, enfim. Bem, então eu coloquei aqui o segredo, tá? O segredo aqui, na minha opinião, essa apresentação foi montada com base na minha experiência, é tudo muito pessoal, eu sei que vai ter divergências aí quem assistir esse vídeo, mas é só uma visão que eu quero expor para os senhores, tá? O segredo é que não há milagres, né? Como eu acabei de falar do garoto Neymar lá, né? Que não é toda a vizinhança que tem. É necessário paciência e, finalmente, talvez a parte mais importante desse slide aqui, os juros compostos. Toda frase que as pessoas, toda ideia que as pessoas querem dar credibilidade, normalmente fala que o Einstein falou, né, cara? Não é, isso aqui não foi de propósito. Bater isso aqui no Google, vocês vão ver diversas referências apontando que Einstein realmente disse isso. E juros compostos são uma grande força do universo, a maior força. Então, para quem já não lembra das aulas de matemática lá do colegial, eu coloquei aqui alguns slides só para exemplificar a força dos juros compostos, né? Eu tenho aqui uma aplicação de R$1.000 com juros de 10% compostos e simples. Então, a gente vê como que a curva dos juros compostos ela desenvolve muito mais rápido com o passar do tempo em relação aos juros simples. E é os juros que rege toda a economia. Tá? Não existe praticamente juros simples e mais nada, é tudo juros compostos. Então, a gente vê que realmente isso daí se torna uma ferramenta poderosa de multiplicação de dinheiro. E que quem não entende isso se endivida em cartão de crédito, por exemplo, e fica com uma dívida impagável. Né? Porque juros compostos, da mesma forma que ele funciona do lado positivo, ele também funciona do lado negativo. Né? Exatamente. O banco usa isso contra o cliente e gera aquele problema todo que a gente já conhece. Então, eu tenho aqui uma simulação, tá, em que eu coloquei diferentes curvas com a mesma aplicação inicial. Agora, eu sinceramente, eu não me lembro quanto que foi. Tá aqui, R$1.000. Começando com R$1.000 e diferentes taxas de juros. Meio, mas não tão diferentes assim. Meio, 1, 1,5%, 2% e 3%. Então, a gente vê que a curva de 0,5%, ela praticamente é uma reta subindo muito lentamente, mesmo depois de 10 períodos, isso daqui. Né? Então, antigamente a poupança dava 0,5%. Né? Então, a maioria do povo brasileiro seguia isso daqui. Se eu melhoro a taxa um pouquinho, 1%, eu já tenho uma curva que desempenha bem melhor. Você pode ver que no final desse período já dá praticamente mais que o dobro aqui. Se eu consigo mais 0,5%, eu subo significativamente. Já dá para a gente ver que está mais ou menos 10 vezes mais do que, quase 10 vezes mais, né, do que aquela primeira curva de 0,5%, para o mesmo dinheiro inicialmente aplicado. E sucessivamente até chegar num juros de 3%, que é muito difícil de você conseguir isso de uma forma consistente, mas daria para ver que com 3% você consegue acumular uma fortuna praticamente depois de um período de 10 anos, né, considerando isso aqui na base mensal, né? Mas aí vem uma outra pergunta. Poxa, mas ali eu coloquei só uma vez R$1.000 e esqueci dele. E se eu conseguisse poupar R$1.000 todos os meses, seguindo essa mesma lógica e aplicando sobre aquela lucratividade, né? Aquele rendimento? Então, só para vocês terem uma ideia, eu não fiz todas as curvas, porque senão a gente ia ficar com muitos gráficos aqui. Mas eu simulei aqui apenas obtendo os 2%, né, apenas para o retorno de 2%, colocando R$1.000 todo mês. Então, olha só a diferença. Nós temos aqui um patrimônio no final de 10 anos de mais de R$500 mil. E sem essa aplicação recorrente, eu teria a minha curva rosa aqui, né, seria essa daqui, que não chega nem a 100 mil, aliás, não chega nem a 50 mil, né, que é aquela, retornando aqui, ó, de 2%, aqui ela está de outra cor, mas essa daqui passou um pouco de 20 mil. Olha a diferença. Se eu tiver essa disciplina, conseguindo 2%, que é muito otimista, eu sei, mas, enfim, a
apenas para efeito comparativo, né, eu conseguiria pouco mais de 20 mil em 10 anos, ao passo que se eu conseguisse replicar esse investimento todos os meses, durante 10 anos eu teria um patrimônio maior de 500 mil reais. Então, a gente vê aqui realmente que o juros compostos é uma ferramenta muito poderosa, né? O que a gente conclui disso que foi falado até agora, basicamente? O tempo é nosso aliado, então a gente deve começar cedo, né? É muito importante ter uma regularidade na aplicação, que a gente viu que faz uma diferença enorme. Ah, mas eu não consigo poupar. Consegue, sim. É necessário poupar um pouquinho. O cara que conseguiu poupar R$ 1.000 ali um mês, se ele pode ser que ele não consiga todos os meses, mas ainda que ele tenha uma regularidade e conseguir poupar R$ 200, R$ 500, isso já vai ter um efeito cumulativo que no final pode permitir a ele realizar o sonho de comprar casa própria, etc. e tal. Então, é necessário no começo começar cedo e manter essa regularidade. E, por fim, né, muito importante, buscar taxas de retorno melhores. Esse terceiro ponto aqui talvez seja o mais difícil desses três, né? Eu sei que aplicar regularmente é bem difícil, mas o terceiro ponto é bem complicado. Você precisa estudar, você precisa ter uma certa capacidade de analisar diferentes opções de investimento, aceitar alguns riscos para poder melhorar um pouquinho essa taxa. Muito bem. Eu proponho aqui o mercado de ações como uma alternativa, né, para a gente conseguir isso. Coloquei aqui alguns pontos importantes. Para quem nunca ouviu falar sobre o mercado de ações, para quem é muito cru, né, que basicamente quando você compra uma ação, você está adquirindo uma parte da empresa, né, você se torna um pequeno dono daquela empresa. Você pode ser sócio das empresas mais lucrativas do país. Quantas vezes eu vejo um camarada que está sem dinheiro para a ideia, cara, eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir uma pastelaria, eu vou fazer isso, achando que o lucro, que o risco é pequeno, mas normalmente o risco é grande desses negócios, né? Pode até ter bastante retorno depois, eventualmente. Mas você pode pensar que você pode se tornar sócio dos negócios mais bem-sucedidos do Brasil, que já estão funcionando, simplesmente adquirindo uma ação. Aí você fala, pô, mas isso aí deve ser muito complicado, deve ser burocrático. Não é burocrático. Você faz uma conta no Júnior, dá corretora. só uma pincelada do valor das ações das principais empresas, só para o pessoal ter uma noção de que não é caro uma ação hoje. Não, você tem, por exemplo, a ação eu posso dizer alguns que eu me lembro, né, pelo que eu acompanhei o mercado aí recentemente. A Petrobras está menos de R$ 20 uma ação. Pô, mas com menos de R$ 20 eu me torno 20 sócio da reais. Petrobras? Sim, com menos de R$ 20, com R$ 20 ou menos, você pode se tornar sócio da Petrobras. E todas as vezes que você for abastecer no posto lá, de alguma forma, o dinheiro está circulando para retornar para mim. Bem, Banco do Brasil, se não me engano, está 30 e poucos reais. O Itaú, que é um banco muito, muito violento para gerar resultado, né? Está na faixa de R$ 23 uma ação, R$ 24. Uma ação que eu gosto bastante, né, que é a CEMIG, né, a empresa de energia lá do estado de Minas Gerais, na faixa de R$ 10, R$ 11. Enfim, você vê que é uma coisa extremamente democratizada. As próprias empresas não querem que os valores das ações fiquem altos demais para não assustar o pequeno investidor que está disposto a participar, né? Então, elas são muito pulverizadas, tem uma quantidade muito grande de ações, mas o valor geralmente é pequeno e acessível a qualquer um. O preço de um Big Mac aí, você compra uma ação de um banco, de um grande banco, enfim, acho que o pessoal entendeu a ideia. Isso é feito sem burocracia, não tem que ir no cartório, não tem que reconhecer firma, não tem que, nada disso. Você vai lá, compra, no outro dia, se você não quiser mais, você vende, tranquilo, né? O bom disso tudo é que o valor das empresas, com o passar do tempo, tende a corrigir a inflação do período, né? A gente costuma negligenciar a inflação, mas o mercado ele se ajusta automaticamente, de forma que, quando as margens começam a cair, as empresas reajustam os preços e as ações automaticamente, com o tempo, vão buscando corrigir também aquela defasagem em relação à inflação. Então, é um investimento que te blinda da inflação, tá? Um outro ponto muito importante e interessante, como você se torna um pequeno sócio dessas empresas, né? Você passa a ter direitos e um deles é receber parte dos lucros dela. Isso é muito legal. Você tem empresas bem sólidas no país que distribuem
um percentual considerável dos lucros que elas obtêm. Então, acho que as pessoas deveriam olhar isso com mais carinho, né? E, historicamente, apresenta um retorno favorável ao longo do tempo. Eu coloquei aqui algumas comparações para vocês entenderem esse ponto. Aqui eu encontrei isso na internet, tá? Quem quiser rastrear, mas aqui tem uma comparação de rentabilidade do índice Bovespa com a poupança e com o dólar durante 50 anos até 2017. Então, a gente vê aqui que a média anual, já ajustado pela inflação, tá? IGPDI é um indicador de inflação. Da Bovespa superou com folga as outras duas, né? A poupança e o dólar. Existe inflação em dólar também, as pessoas às vezes se esquecem de considerar esse efeito, mas existe inflação em dólar. Então, a gente prova aqui que realmente, ao longo do tempo, o mercado de ações é uma opção extremamente interessante. Tem aqui um gráfico, né, do índice Dow Jones, que é um índice americano dos mais importantes, que mostra o setor industrial, reflete bem o setor industrial deles desde antes de 1800, estão vendo? Então, assim, eu não vou fazer uma apresentação sobre o mercado de ações nos seus detalhes mínimos, até porque a gente não queria fazer uma apresentação muito extensa. Mas eu posso deixar algumas dicas aqui de assim, que eu tenho seguido e que eu tenho visto que realmente gera resultados bons assim, no longo prazo. A primeira delas é não seguir o conselho dos especialistas. Só Deus sabe o que pode justificar um conselho daqueles, não acredito que sejam confiáveis. Às vezes eu penso que alguém quer desovar uma posição grande de ações, então manda o outro lado comprar, enfim, não sigam isso daqui. Outra coisa, fugir de empresa problemática. Muita gente chama isso de mico, né? Empresinhas pequenas, cheias de problemas, cheias de empecilhos, prejuízos recorrentes e tal. Isso aqui vai dar a volta por cima e vai bombar e tal. Ela está barata com aquele preço, não é à toa. É porque realmente o negócio é extremamente arriscado e nós não vamos jogar num jogo com as probabilidades correndo contra a gente. Então, não recomendo empresas com histórico problemático, histórico de prejuízo recorrente, de jeito nenhum. Por outro lado, compre empresas com histórico positivo de resultados e constantes, recorrentes, empresa que dá lucro. É isso que nos interessa. Mas como que eu vou saber se o preço está bom ou se o preço está muito caro? Existem alguns indicadores, tá, que a gente pode ver de forma gratuita na internet aí, como o preço sobre o lucro, o preço sobre o valor patrimonial e o endividamento da empresa. O portal Economática, o site Fundamentos, todos passam essas informações. Esses parâmetros aqui, PL, é preço sobre o lucro da empresa, é o valor que ela está sendo negociado dividido pelo lucro que ela teve na base anual. Ou seja, ele se traduz em quantos anos uma empresa levaria para se pagar, considerando aquele lucro que ela tem, entendeu? Quanto tempo o lucro dela seria suficiente para você poder comprar a empresa novamente. O preço sobre o valor patrimonial o valor patrimonial é quando você tem os ativos da empresa, tira os passivos, né? Você tem o patrimônio líquido, e você pega o preço que ela está sendo negociada e divide pelo valor real dela, que é o patrimônio líquido. E, por fim, o endividamento. Quanto menor forem esses parâmetros, melhor. Tá? Eu diria até que abaixo de 10 fica interessante a gente olhar. Na faixa de 8 eu já me sinto bem confortável, 6 eu já acho que a empresa está bem barata. Aí, abaixo disso, eu já começo a desconfiar que tem alguma coisa que não está sendo mostrada ali, entendeu? Não sei, algum fator que tem que dar uma estudada melhor. Mas, em geral, evite esses números muito altos, acima de 10, acima de 15. Mesmo que a empresa prometa ser muito lucrativa, eu não considero que seja boas opções isso daí. Posso até passar O próprio aplicativo do Trademap, ele faz uma análise gráfica da ação ou da empresa que você deseja investir e já te apresenta esses dados. Se depois eu vou colocar o link lá embaixo, se a galera quiser acompanhar, fica bem mais fácil quando você joga lá no aplicativo, que ele já dá tudo que você precisa. Legal. Eu olho sempre no site Fundamentos, tá? Lá tem todas, você pode comparar no mesmo setor diferentes empresas e tal, eu acho que é gratuito, que é melhor de tudo, né? É bem interessante. Bem, dando prosseguimento aqui, né? É interessante que a gente busque empresas que pagam bons dividendos, que historicamente tenham distribuído
legal os seus lucros, tá? Isso também lá nesses sites você consegue essa informação. Normalmente empresas bem consolidadas, empresa de energia elétrica, empresa de saneamento, bancos, empresas assim que têm uma previsibilidade boa, né, de caixa, geralmente pagam dividendos atraentes. E aqui que está, né? Só para linkar com aquele slide que a gente colocou lá de e se eu poupar R$1.000 todo mês e colocando, vimos que o resultado ficou bem melhor, né? O dividendo, ele te ajuda a colocar esse dinheiro novo no mercado. Então, a empresa paga um tanto do lucro dela, você pega aquele dinheiro e compra mais ações, você reaplica o dividendo. Então, permite aquele efeito da curva dos acréscimos ali recorrentes de dinheiro, entendeu? Esse aporte de 1.000 não necessariamente você tem que tirar do seu bolso, né? Você pode reinvestir o que você já ganhou. Né? Exatamente, exatamente. E vai chegar num ponto, como a gente vê grandes investidores aí, que o lucro que eles têm de dividendos é muito mais do que, eventualmente, o cara poderia colocar de outras fontes, né? À medida que ele vai se tornando um acionista grande, o dividendo começa a ficar num valor significativo. Muito bem. Essa informação aqui, ela é um pouco subjetiva, mas eu acho extremamente importante, né? O Barsi é um investidor bilionário brasileiro, 60 anos de bolsa, um cara que realmente acho que suscita admiração, né, pela história de sucesso que ele teve. Ele falou isso e realmente eu gosto muito dessa ideia. Busque empresas perenes. O que são empresas perenes? Você olha o negócio da empresa, o que ela faz, fecha o olho e imagina daqui a 20 anos, 50 anos. Aquele negócio é sustentável no longo prazo? Se a resposta for sim, se você enxerga, por exemplo, que Minas Gerais, né, falei da CEMIG, né, vai precisar de energia elétrica, que não vai ter uma alternativa para a CEMIG nos próximos 20 anos, você pode fazer parte dessa empresa, você pode acreditar nesse projeto, porque é um fator muito importante de segurança para o acionista saber que o negócio dele é sustentável, é permanente. Então, realmente, muita gente às vezes aplica em empresas de tecnologia e tal, de cartões de crédito, né? Vídeo exemplo da Cielo aí, é uma concorrência tão grande, toda hora surgindo uma tecnologia nova, uma coisa que eu, sinceramente, não tenho sangue frio para colocar isso. Não consigo enxergar como empresas seguras do longo prazo, empresas perenes, não consigo. Mas seguindo, tá? Aproveitar as liquidações do mercado. Aqui também pode diferenciar os homens dos meninos, tá? É o seguinte, quando o mercado cai, seu patrimônio reduz, as ações perdem valor. A maioria das pessoas assusta, sai fora, vende e nunca mais volta. Mas se você acredita que a empresa é boa, que a empresa é sustentável, a empresa gera lucro, a empresa vai continuar, na verdade, é uma liquidação que está tendo e você deveria aproveitar essa liquidação e comprar mais. Né? Então, a gente pode ver aí com vastos exemplos na literatura aí, né, na história das bolsas, dos mercados, que as pessoas bem-sucedidas, em geral, elas aumentam suas posições nos períodos de crise, não diminuem. Tá? O poder de reinvestir os dividendos, eu já tinha comentado anteriormente, né? Diversificar é importante, mas não muito. Como assim não muito? Júnior, o que você está falando? Você está maluco? Cara, não é isso. É que assim, eu vou diversificar, vou colocar em 30 empresas diferentes os meus R$2.000 lá que eu consegui poupar. No final das contas, cara, você não tem como eleger assim, você não tem como acreditar naquelas empresas que realmente você acredita que tem um potencial, aquelas empresas que realmente estejam na sua análise, né, com uma oportunidade. Se você dividir, pulverizar seu dinheiro bastante, você vai deixar lá R$20 para ela, R$200 para ela. Então, eu quero dizer, faça uma boa análise, de maneira que você não precise pulverizar demais o seu dinheiro e realmente escolher empresas com potencial bom. Essa é a ideia. E, finalmente, o buy and hold. Talvez eu devesse ter comentado isso anteriormente, mas existem duas abordagens assim que as pessoas geralmente têm quando entram na bolsa. A primeira é a especulação pura, né? É comprar um papel, esperar que ele suba de preço, venda, ou seja, ganhar no curto prazo na diferença de preços. Isso aí é o que os traders fazem, né? Day trade, swing trade, etc. Ou você tem realmente uma estratégia que é investimento a longo prazo. É uma opinião extremamente minha,
eu sei que eu vou me sujeitar a críticas, mas eu acredito que a única forma de você formar patrimônio é você fazer um investimento de longo prazo, é você não ser tão especulativo. Então, escolhendo boas empresas, negócios sólidos, que paguem bons dividendos, que tenham perspectivas boas nos próximos anos, décadas, eu acredito que seja a melhor maneira de você alavancar o seu patrimônio no mercado de ações. Não é acreditando em altas momentâneas e, enfim, trabalhando dessa forma. Bem, então, coloquei aqui mais um ícone aqui do mercado financeiro, né? O Rothschild é uma família de banqueiros europeia, dizem que eles detinham uma fração considerável do PIB mundial, né? E a hora de se fazer dinheiro é quando se tem sangue nas ruas, ou seja, quando o mercado está fazendo uma grande liquidação é quando a gente deve comprar. Mas aí, agora vem talvez um pulo do gato, aí uma opção, uma oportunidade que poucas pessoas normalmente comentam, né? Então, tá bom, eu vou fazer dinheiro quando o mercado cair, eu vou comprar bastante, aí depois ele tende a recuperar, né? Historicamente sempre recuperou, vale dizer isso. Não tenho medo, nenhuma crise é para sempre, sempre recupera, o mercado sempre volta, ele sempre vai buscar superar o topo, é uma questão de tempo e paciência, pode ser que demore, mas historicamente até hoje sempre subiu, sempre buscou a valorização dos ativos. Bem, seguindo o raciocínio, né? Eu vou esperar ficar barato para comprar. Pode ser que demore anos e você perca muito tempo nessa angústia aí, né? Eu estou com a ação e eu quero vender ela caro, então vou esperar. Pode ser que demore, a gente não sabe o futuro. Mas existe uma maneira que a gente pode tornar o jogo mais interessante, mantendo essa ideia de comprar barato e vender caro. Podemos aguardar ficar barato ou ficar caro para vender, né? Mas isso nunca vai acontecer, como eu estava dizendo. E a alternativa que eu quero colocar aqui é o uso inteligente das opções. O uso inteligente das opções para isso. Como que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que sintonizar o nosso ouvinte sobre o que é uma opção. Opção é um mercado que está associado ao mercado das ações, de forma que você pode comprar, você pode adquirir ou se desfazer de certos direitos baseado nos preços das ações. Ou você pode assumir uma responsabilidade ou se desfazer dessa responsabilidade baseada no mercado de ações. Então, é uma das classes de ativos que são derivativos, né? O valor deles deriva do mercado de ações. Então, como eu acabei de dizer, né? São contratos ou direitos sobre compra e venda de ações. Podem ser de dois tipos, que são as calls e as puts, e sempre vai ter um comprador e um vendedor. Só que a noção de compra e venda aqui é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque, na verdade, quem adquire uma call ou uma put está adquirindo um direito e não um ativo propriamente dito, entendeu? Ao passo que a pessoa que se compromete, ela é paga para isso. Então, o vendedor, na verdade, está adquirindo uma obrigação, ele está sendo, ele está aceitando ser a contraparte num evento futuro, eventualmente, enquanto que o comprador ele vai ter um direito que ele eventualmente pode ser que nem utilize, tá? As opções, elas têm uma data de validade, e talvez essa seja uma das características mais importantes, né? Diferentemente das ações, que são assim, de prazo indeterminado, né? Até que a empresa deixe de existir ou feche o capital, você vai ter as ações lá, mas as opções não, elas vencem na base mensal. Então, todo mês tem um conjunto de opções expirando, perdendo o valor. Algumas delas vão ser exercidas, algumas dessas obrigações vão ter que ser cumpridas e outra parcela grande não vai ter essa necessidade, tá? E sempre tem a série já do mês seguinte, continuando aquela assunção de compromissos ou não. É um assunto muito amplo, tá, cara? Da mesma maneira de análise de opções, que é um assunto muito amplo, esse daqui é muito amplo também. Tem livros sobre isso, então eu vou realmente só passar uma pincelada por cima da ideia que eu defendo.
Inclusive, eu não quero fazer propaganda, não ganho nada com isso, tá? Mas eu tenho aqui um livro que eu acho que é bastante interessante, eu recomendo, tá? Você já comprou, né? Tem esse outro também que eu considero bastante interessante. Depois, no link, eu te passo os dados dos 2 livros. Aí, quem quiser aprofundar, pode comprar. Esse daqui, na minha opinião, é até melhor, porque esse daqui ele tem uma visão, mas ele tem umas certas limitações, né? O primeiro é o Fique Rico Operando Opções, do Lee Lowell. Esse cara é muito bom, ele fez a carreira dele inteira como profissional do mercado. Ele não ganhou a vida dele sendo trader, mas ele foi profissional do mercado. E durante décadas de experiência nos Estados Unidos, lá nas grandes bolsas, ele elencou aqui nesse livro 4 estratégias com opções que ele acredita serem vencedoras. Igual ele fala, né? Os market maker. Isso. O market maker é o formador de mercado, né? Ele trabalhou como formador de mercado. É um responsável por prover liquidez em determinados mercados, né? A empresa paga, ou grandes acionistas pagam, porque eles têm um interesse que tenha liquidez, que seja fácil das pessoas negociarem esses ativos. Então, ele operou com isso e cita 4 estratégias que ele defende. Das 4, eu gosto muito de 2, as quais eu vou falar aqui brevemente nessa apresentação, e as outras 2 eu não gosto muito, não uso. Opções, por si só, tá? Tem uma gama gigantesca de estratégias traçadas aí, desenvolveram muitas. Tem um cara no Infomoney muito bom, um asiático lá, o professor Su. Nossa, já vi uma palestra dele, excelente. Ele tem uma quantidade muito grande de estratégias que ele ensina. Eu já assisti várias, algumas eu testei, outras eu assim, não cheguei a testar, mas simulei no Excel, e enfim. Eu tenho para mim, tá? É minha opinião, mais uma vez, sendo extremamente subjetivo, e as 2 que eu vou falar aqui são talvez as melhores. Pelo menos para mim são as que eu gosto mais, tá? Então eu recomendo esses 2 livros. Eu vou te passar o link depois, quem que tiver interesse pode comprar. Tem outros materiais também. Tem um professor aí que escreveu um livro sobre opções, que deve ter umas 300 estratégias. Eu adquiri o livro, só que assim, sinceramente eu não li tudo, eu li algumas coisas e tá aqui na prateleira, vira consulta. Se um dia eu quiser aprender uma estratégia nova, eu olho, mas por enquanto eu não tô tendo nem tempo, nem interesse em buscar muita coisa diferente, não. Porque é aquela coisa, né, cara? Se você tem 1 trilhão de ferramentas, chega uma hora que você não usa nenhuma, você não sabe. É melhor você ter 2 ou 3 que funcionem, pelo menos, né? Você domina, que você sabe os limites, do que você ter uma carrelhada que seu cérebro não consegue computar tantas alternativas. Mas, enfim. Então, aqui eu coloquei um slide introdutório ao assunto de opções. Tem aqui nesse quadrinho aqui embaixo, né, a diferença do comprador e do vendedor, de call e de put. Mas, basicamente, para ser objetivo, a put ela te dá direito sobre a venda de ações. Então, vamos supor que você adquira uma ação por R$ 52, né? E você quer travar o seu prejuízo em R$ 50. Então, geralmente as pessoas colocam ordem de stop, né? Mas pode ser que aconteça uma tragédia, um rompimento de Brumadinho lá na Casa da Vale, por exemplo, que ela amanheça no outro dia caindo 10%, então o seu stop vai ser engolido, já vai cair lá para baixo, você já vai ter eventualmente um prejuízo maior do que o esperado. Lógico, isso não é uma coisa muito rotineira, mas pode acontecer. O cara que compra uma put, ele basicamente está comprando um seguro. É igual seguro de carro, né? Você quer limitar suas perdas. O camarada compra a put, então aquele direito que ele está adquirindo permite com que ele venda essa ação que ele tem num determinado preço. Independente do que aconteça, independente do valor real do ativo no final do período de validade aí dessa opção. Então, se você comprar a put de R$ 50 desse ativo para um mês, né, você vai gastar um pouquinho de dinheiro. Mas aconteça o que acontecer, cara, o mercado vai cobrir a venda das suas ações por R$ 50 dali a um mês. Mesmo que custe R$ 1 a ação no final desse mês, que a empresa tenha falido, enfim. Aquilo ali garante que você vende por R$ 50. Entendeu? Quem vende a put, por outro lado, tem a obrigação de ser a contraparte, ou seja, a obrigação de adquirir esse ativo por R$ 50 dali a um mês, independente do que aconteça, independente do preço final da ação. Óbvio que
se ela estiver acima de R$50, quem detém a ação não vai te vender ela por 50, se ele pode vender no mercado por 53, por 55, por 60. Ele não vai te vender, ele não vai te forçar a comprar um ativo, sendo que ele ganha mais dinheiro se ele vender no mercado. Então, nesse caso, a put morre na praia e aquilo ali perde valor, converge para zero no final da validade dela e acabou, morreu, você ficou com o dinheiro que o vendedor, né, que ele recebeu, e o comprador continuou com a ação, faz o que ele quiser com ela. E você pode repetir essa estratégia, né, que é se proteger para o mês que vem comprando uma nova put ou comprando de um período de validade maior, etc. Enquanto que o vendedor ele também pode, se ele quiser, assumir essa obrigação novamente. Isso, eu acho que eu passei uma ideia vaga sobre o que é a put. A call, por outro lado, ela está associada ao direito de compra e venda da ação. Aliás, minto, ao direito de compra da ação. Então, quem compra uma call tem o direito de adquirir a ação que está ligada àquela call, né, por um preço pré-combinado. Então, vamos supor, você vai ter um balanço da empresa e você acredita que ele vai ser maravilhoso, mas você não tem certeza disso, né? E essa ação custa na faixa de R$20, você acha que você imagina que vai subir muito, vai lá para cima dos 25, daí para cima. Você pode comprar a ação ou você pode comprar uma call dessa ação. Se você compra a call no strike R$20, você vai gastar, sei lá, R$1, R$1,50 no máximo, mas isso te dá o direito de certa forma, acompanhar o que vai acontecer com essa ação. Se realmente a ação disparar, aquela call que você gastou R$1, R$1,50, vai te dar o direito depois de adquirir a ação por 20. E se a ação tiver 25, automaticamente, no final do exercício, aquela call, o preço justo dela seria de R$5, porque ela te dá o direito de comprar por 20 algo que custa 25. Não sei se você entendeu. Mas, proporcionalmente, se você pensar que uma coisa que você gastou R$1 pode se transformar em 5 em menos de um mês, é uma valorização estrondosa, né? Aí o brasileiro, como é ansioso, geralmente faz o quê? Em vez do cara comprar um lote de 100 ações pagando R$2.000, ele, né, R$20 cada uma, ele, com esses R$2.000 que ele tem, ele compra 2.000 calls. Porque se tiver 25, ele vai ganhar R$5 em cada uma e vai ganhar 10 mil. Ele vai transformar os 2.000 dele em 10 mil. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. De certa forma, ele alavanca muito a posição que ele poderia tomar e pega todo o lucro do papel naquele período. É interessante pensar no percentual que essa call pode gerar, né? Não no valor propriamente dito, né? Sim. Ela pode gerar uma explosão muito grande de rentabilidade, como também pode convergir para zero no final. Então, eu vi que no mês passado, ou retrasado, parece que muita gente comprou posição em opções call da Cogna, que é uma gigante brasileira aí do setor de educação, né? Apostando que ela iria continuar subindo, né? Ela deu uma valorização muito grande depois do vale ali que aconteceu com o Covid. Só que, cara, a empresa não avançou mais e caiu e o nego não conseguiu desovar aquela quantidade de opções, não tinha tanta liquidez e muita gente viu o investimento aí virar pó. Entendeu? Mas eu acho que vocês entenderam a jogada. Acho que para ficar mais fácil, para resumir, é que a sua perda é limitada e o seu ganho é ilimitado, né? Para ficar mais fácil para a galera entender. Para o comprador, sim. Isso. Exatamente. Mas a estratégia que eu vou defender aqui, em poucas palavras, basicamente, é que nós devemos vender essas opções e não comprá-las. Eu dificilmente compro uma opção, para te falar a verdade. Tá? Eu atuo geralmente na ponta vendedora, mas tomando alguns cuidados. Mas só para a gente não perder aqui o fio da meada, né? O que dá valor a uma opção? Opção, como vocês viram, então, são direitos, né, que têm valores, e esses direitos têm um período determinado de tempo. O preço desses direitos é influenciado pela diferença do preço da ação com o preço do strike, né? Lógico, se você negocia um contrato muito longe, a chance dele ser executado no final do tempo previsto de vida
é curta, então essa chance maior dele morrer na praia se reflete num preço reduzido. Não sei se você entendeu. Então tem a famosa estratégia do pozinho, que muita gente fala, o camarada compra uma opção muito longe do preço da ação, gastando 10 centavos, esperando que tenha um movimento do ativo favorável àquela opção, e aqueles 10 centavos viram R$1, o cara ganhou 900%. Né? Então, a maioria aposta desse lado. Eu acredito, mais uma vez, de uma forma pessoal e subjetiva, que devemos fazer o contrário e vender esses pozinhos, e não comprá-los. Tá? Mas outras coisas que influenciam o preço é a taxa de juros da economia. Isso aqui influencia pouco, tá? Atualmente, os nossos juros, basicamente, a Selic, né, estão baixos, então faz com que as calls e as puts mesmo tenham mais ou menos valores equivalentes. Assim, não tem. Antigamente, a call valia mais. Né, para uma mesma distância do strike para o ativo, você tinha valor maior para call, mas hoje está mais ou menos a mesma coisa. O tempo é um fator muito importante. O tempo é inexorável, né? O tempo a única certeza que você tem é que o tempo vai passar. E o tempo corrói o valor das opções. Tá? Quanto mais tempo de vida ela tem, a tendência é que o preço que ela valha cara, mais. Né? Uhum. Exatamente. Se você pensar em termos de seguro, né, ou em termos do sinal que você dá para comprar uma ação futuramente, que é comprando a call, né, se você tem um período de tempo maior, mais coisa pode acontecer nesse meio do caminho e o preço pode estar mais afastado daquela faixa. Então, isso aí, essa possibilidade de acontecer mais coisa é refletida num preço maior, porque gera uma incerteza maior do que vai acontecer. E, finalmente, a volatilidade. Volatilidade é um conceito meio difícil de passar, mas ele tem a ver com grandes movimentos no preço, por um lado e para o outro. Então, se você tem uma ação que normalmente se movimenta muito, que anda muito, seja para cima, seja para baixo, enfim, ou quando acontece alguma coisa que perturba o mercado, né, como uma grande crise, como nós tivemos esse ano com o coronavírus, isso se reflete numa maior indecisão, numa maior incerteza em relação ao futuro, e como você tem uma incerteza maior, você vai ter um preço maior nas opções que elas estão associadas a essa indefinição de evento futuro. Bem, então a estratégia que eu gostaria de passar para vocês é mantendo aquela ideia original, né, de comprar bons papéis, principalmente se eles estiverem com preços bons, né, ficar com eles. E se for vender, venda quando estiver muito alto, quando o mercado estiver realmente muito otimista. A estratégia que eu vou passar baseada nisso se você tem o dinheiro na mão, né, você pode vender puts do preço que você aceita pagar. Então, basicamente, está passado aqui no slide, né, que você vai lançar papéis que são do seu interesse, isso é muito importante, não é qualquer put, é de uma empresa que realmente você confia, que você acredita que você teria confortavelmente na sua carteira, né? Então, você vai lançar essas puts na faixa de preço que você realmente aceita pagar, que você considera bom, tá? E, feito isso, só por lançar a put, você ganha o dinheiro imediatamente no mercado. O mercado te paga por isso, porque você está assumindo um compromisso. Óbvio, você tem que ter o dinheiro, porque, em último caso, pode ser que realmente você tenha que comprar o papel. Mas, enquanto isso não acontece, o dinheiro continua aplicado no Tesouro Direto, no CDB, de preferência com liquidez, né? Você não pode ter um CDB para tirar os rendimentos, nossa. Um fundo, alguma coisa, mas o dinheiro tem que estar disponível naquela quantidade, naquela data que você eventualmente precisar. Mas pensa por esse lado, você vai ter o dinheiro do lançamento de opções, mais o dinheiro da rentabilidade dele do período que ele está aplicado. Então, você vai lançar as puts, vai se capitalizar com isso e vai esperar um mês. Puts, tá? Eu tenho até como mostrar isso em estudos, mas as puts fora, que tem strike longe do preço, historicamente, a maioria esmagadora morre na praia, vira pó. Então, dar um exemplo aqui, pessoal, eu fiquei vendendo put de Vale durante quase um ano, cara. E assim, porque eu gosto do papel, né? Acho que é uma empresa muito forte, apesar de alguns eventos que podem ter acontecido aí que as pessoas não tenham aprovado, mas do ponto de vista assim, de geração de capital, acho que é uma empresa muito poderosa. Então, eu fiquei fazendo isso durante um ano, lançando put.
até que veio o coronavírus e eu tive que comprar as ações porque os preços caíram muito e chegou num ponto que eu não tinha liquidez mais na faixa que eu estava vendido, input, então tive que adquirir as ações, tudo bem, adquiri mais caro do que o mercado estava valorizando o papel na época, né? Aceitei esse prejuízo e tive sorte porque foi um prejuízo momentâneo, porque rapidamente os papéis recobraram toda a queda deles e hoje já estamos com lucro forte aí, né? Então, ainda pagou dividendos, enfim, a empresa se recuperou. Se cobriu seu prejuízo e ainda saiu no lucro, né? Se for ver em linhas gerais, assim. Isso olhando apenas para a ação, não estou olhando para as vendas de opções todas que foram feitas nesse período, né? Então, olhando apenas o preço que eu tive que pagar pela ação e o preço que eu obteria se eu os vendesse agora, eu já teria um lucro bacana, mas ainda assim teve a rentabilidade da venda de opções em todo esse período, porque todo mês é feita uma venda de opções. Mas só para concluir o raciocínio, Lucas, depois que você adquire as ações, a estratégia, sim, ela altera um pouquinho, mas a ideia se mantém a mesma, que é que você aceita entregar essas ações de volta para o mercado num preço que, obviamente, te é confortável e, claro, vai te gerar algum lucro, né? Que é lançar as calls. Aí você passa a vender as calls, assumindo o compromisso de entrega do preço, de entrega dos ativos num preço pré-combinado. Dessa forma, não sei se você pescou, mas tem um ganho subjetivo, um ganho indireto disso, que todos os meses, você mantendo a sua ideia de comprar um papel bom, num preço bom e eventualmente vendê-lo, se você quiser, num preço caro, você consegue ter uma fonte adicional de recurso da base mensal. Todo mês você consegue tirar alguma coisa que gera aquele efeito dos juros compostos que eu tinha mencionado com você lá atrás na apresentação. Ou seja, que permite com que a inflexão da curva fique mais acentuada para cima, o que é maravilhoso para a gente, né? Não é exatamente a estratégia buy and hold, porque você aceita se desfazer do papel, mas você se desfaz dele mediante um preço bom. A ideia é essa, entendeu? Aí uma outra pergunta que pode surgir, e os dividendos? Os dividendos, se você detiver a ação, você vai receber os dividendos normalmente, né? E o valor deles é abatido no strike das opções. Então, tem esse ajuste, né? Se você está vendido na put de 52 e a ação pagou R$2, no outro dia, depois que o direito já tiver sido distribuído, né, de dividendos, aquele strike é ajustado para 50 e o das calls também. Então, o pagamento de dividendos, no final das contas, ele altera pouco a ideia dessa estratégia que eu passei para vocês. Então, basicamente, não sei se as pessoas acompanharam o raciocínio, mas existem pessoas no mercado que estão dispostas a te vender um ativo por um preço mais barato do que ele está hoje. Essa venda seria daqui a algum tempo, daqui a um mês ou dois, né, conforme a opção que você aceitar, enfim, acho que você entendeu. Da mesma maneira, existem pessoas dispostas a te comprar um ativo por um preço maior do que ele é negociado hoje. E eu enxergo esses dois cenários como oportunidades, entendeu? Você quer comprar uma coisa, então você pode ganhar um dinheiro aceitando comprar aquilo barato amanhã. E você tem um ativo, você pode receber um influxo de capital aceitando se desfazer dele amanhã. Então, eu enxergo isso como uma estratégia muito poderosa, cara, porque dessa forma, mês a mês, você capitaliza, você aumenta a sua taxa de retorno, entendeu? Então, tem aqui algumas informações adicionais aí sobre opções, né? Você tem sites que você pode acompanhar todas as séries de opções, todos os strikes, pelo menos dos papéis que têm uma liquidez melhor. A corretora costuma informar isso, as corretoras. Você tem o site da própria Bovespa, e eu gosto bastante desse Monetize Up. Ele tem uma tabela de opções lá de Vale, Petrobras, Itaúsa, CSN e outras. Então, é fácil de ter essas informações de forma gratuita na internet. De uma linha geral, né, só para a gente entender, como as calls elas te dão direito de compra das ações por um preço pré-fixado, se o preço da ação subir no mercado, de uma forma geral, as calls se valorizam e as puts perdem valor. E quando é put, o raciocínio é o contrário, se as ações sobem, as puts desvalorizam e as calls perdem valor. Minto, se as ações... desculpa, me enrolei aqui. Quando as ações caem, as puts se valorizam e as calls perdem valor. Isso.
Acho que isso é bem fácil de entender, né? Dadas as características desses contratos aí, desses direitos. Uma coisa interessante que eu não tinha comentado ainda é que não necessariamente, se os preços se moverem para a faixa de strike lá que você está vendido, não necessariamente você precisa ser executado, tá? Você pode se desfazer daquela obrigação recomprando as opções, ou simplesmente você pode rolar. Rolar é uma coisa bem bacana, tá? Que basicamente você posterga a sua obrigação para o mês seguinte. Então, vamos supor, esse caso aí eu estou falando muito de Vale, né? Mas vamos supor, você tem a ação lá, você aceita vender ela por R$60, vendeu a call, aí a ação subiu e chegou perto, e está em torno dos 60 ali. Mas, por alguma razão, você não quer se desfazer da ação, você acha que mais um mês seria interessante, que talvez ela volte a cair um pouco, não sei o que passa na cabeça. Você pode simplesmente vender o contrato do mês seguinte e recomprar o mês atual. Isso no mesmo momento, tá? Nunca fique vendido numa posição muito grande de opções que você não tem condições de honrar depois. Então, você vai olhar que a do mês seguinte vai valer mais do que a do mês atual. Sempre é isso, porque ela tem um tempo de vida bem maior. Então, você embolsa essa diferença de preço, fazendo essa rolagem, vendendo a longa e recomprando a curta. Deixa eu fazer um breve resumo, acho que para ficar mais fácil para a galera entender. Calls e puts são acordos que podem vir a ser cumpridos ou não, né? Então, basicamente, a ideia é você pensar o que pode vir a acontecer e se posicionar diante disso, com relação ao preço da opção. Essa é uma forma de pensar, mas eu particularmente não penso assim. Eu acho que eu quero ficar com a ação, eu gosto da ação. Por exemplo, eu adquiri algumas Itaús agora, há pouco tempo, eu quero continuar com elas. Então, eu simplesmente jogo o preço, eu vendo as calls, mas vendo assim, próximo de 10% acima do strike, o que já me daria um lucro, e mantenho essa estratégia. A venda dessas opções, na verdade, você não tem que. Pode ser que atinja, né? Mas não necessariamente você quer se desfazer do papel. O seu objetivo é ter uma renda adicional com aquilo, entendeu? Você pode muito bem querer continuar com o papel. Então, para você atingir esse meio termo aí, simplesmente venda opções mais longe, porque a chance de um papel subir tanto ou descer tanto é relativamente menor. E você aumenta a chance de permanecer com ele, entendeu? Permanecer com os dividendos, né? Permanecer, exatamente. Exatamente. É bom enxergar ações como vacas leiteiras, né, cara? Se você quer aquele lucro da empresa ali, é isso que você está comprando. Você não está comprando por amor, você está comprando por interesse. Você quer o dinheiro e a única forma de você receber isso é você detendo o papel. Mas, muito bem. Só para a gente seguir, Lucas, para não ficar extenso demais também, né? Eu acabei de mencionar isso agora. Não se deve vender opções em quantidades superiores a que se consegue honrar. Porra, porque a impressão que dá no começo é que isso é um dinheiro fácil, né? Porra, eu ganhei dinheiro, vendi uma opção e tal. A tendência é você querer vender muitas. Cara, não se comprometa além dos seus potenciais, do seu potencial de financeiro mesmo, né? Se você está vendendo put, você tem dinheiro para comprar 10 mil ações, não vá vender 50 mil opções daquele negócio, porque pode ser que aconteça uma zebra aí no mercado imprevisível e, porra, aquilo ali, para você sair daquilo, vai gerar um prejuízo monstro. Então, vá até onde dá altura, entendeu? Não ceda a ânsia de querer ganhar muito rapidamente. Tem que ter paciência. Lembra que é uma dos requisitos lá para acumulação que eu mencionei em outro slide. A estratégia de venda usualmente usualmente mais bem sucedida que a estratégia de compra. Nesse livro que eu tinha mostrado, do Lee Lowell, ele comprova que a chance maior é que as opções que estejam fora da faixa de preço, né, que são as OTM, geralmente morrem sem valor, elas morrem não sendo exercidas. Então, como a gente está pensando em jogar numa estratégia que a probabilidade jogue a meu favor, é interessante fazer isso. Aí você fala, mas e quando você perde? Cara, você não perde, porque
Se der errado, na pior das hipóteses, você vai ter que comprar a ação que você já iria comprar, você já está predisposto a comprar por um preço melhor do que ela vale hoje. Ou vender a ação que você gosta, mas você vai estar vendendo caro, pelo menos. Então, um conforto que, quando não dá certo, ou seja, dá certo no sentido de embolsar o dinheiro, você simplesmente compra um ativo bom por um preço bom ou vende um ativo bom por um preço caro. O que não é o fim do mundo, entendeu? E uma informação importante para finalizar é que nem todas as ações possuem liquidez no mercado de suas opções. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito chata, que às vezes você gosta de um papel, por exemplo, vou dar um exemplo. Estava olhando o papel da Copasa. A Copasa é a empresa de saneamento do estado de Minas Gerais. Aí na sua cidade, na nossa cidade, né, em Juiz de Fora, ela não atua, é a Cesama. Mas no resto de Minas, na maioria das cidades, quase que acho que de forma esmagadora, é a Copasa. E eu gosto desse setor de saneamento. É um setor que é perene, né? Você fecha o olho e você imagina que a sociedade vai precisar de água tratada e de tratamento de esgoto daqui a 100 anos, 50 anos. Então, é um setor que me motiva bastante na Bolsa. Bem, essa empresa, particularmente, o mercado de ações dela já não é muito líquido. Ela negocia ali em torno de, às vezes, até menos que 100 milhões de reais por dia, o que não é muito. Agora, o mercado de opções, então, cara, aí que é escasso mesmo. Então, é uma ação, assim, se eu for investir na empresa, eu não posso contar muito com o mercado de opções dela, infelizmente. CEMIG já tem um mercado de opções melhor um pouco, já tem mais liquidez. Agora, a Copasa, não. Então, a gente vai ver que muitas empresas que podem ser consideradas atraentes não tem um mercado de opções atraente, né? Acaba que não dá para a gente usar essa estratégia que eu passei nessa apresentação. Então, só para a gente fechar, Lucão, as ações são uma ferramenta poderosa para multiplicar o patrimônio. Eu espero ter defendido bem essa ideia ao longo dessa apresentação. Historicamente, elas vencem, elas automaticamente se ajustam à inflação. Você pode comprar empresas lucrativas com preços bons na bolsa, sem burocracia. Ao invés de ficar reclamando que o seu banco é ruim, que ele cobra taxa, você pode passar a jogar do lado deles e receber com isso também. Não sei se você pensa dessa forma. Não precisa ter muito capital para começar. Não é necessário ser rico. Qualquer trabalhador pode tirar R$100 por mês e investir, né? Os investidores mais bem-sucedidos da história são compradores de ações e são compradores que não especulam muito no dia a dia. São pessoas que têm estratégias consolidadas de compra e acumulação e multiplicação do patrimônio, né, através da reaplicação dos dividendos, que eu citei aqui 3, mas com certeza temos muito mais, né, que é o Buffett, o Parisotto, é um cara muito bom, e o Luiz Barsi, que eu acho que é um dos mais famosos, vive dando entrevista, tem vários vídeos no YouTube sobre ele. As opções são ferramentas que permitem mitigar os riscos de se operar no mercado. A maioria das pessoas, quando fala de opções, fica com o cabelo arrepiado, porque elas são muito mais voláteis do que as ações. Mas, na verdade, da maneira como a gente está abordando aqui, você vê que elas, na verdade, elas reduzem o risco. Elas não estão aumentando o seu risco, elas estão reduzindo a sua exposição ao mercado. Então, se você tiver que comprar uma ação, você vai comprar ela num preço melhor do que estava no momento que você assumiu a obrigação. Se você tiver que vender, mesma coisa, seguindo o nosso raciocínio aqui exposto, né? As opções ainda permitem uma renda extra mensal, que com certeza irá aumentar a taxa de retorno das suas aplicações. Isso é importante. Quando a gente passou aquele slide lá de juros compostos, você viu que a diferença de taxa gera, no longo prazo, um efeito cumulativo muito poderoso, muito interessante. Então, as opções elas permitem aumentar a taxa de retorno no mercado de ações. E a ideia final é que comprar ações e vender opções de uma forma consistente que eu digo assim, quase que mecanizada, tá? Permite acumular os 3 efeitos geradores de riqueza que eu coloquei aqui na apresentação, que é a participação no lucro das empresas, que vai ser distribuída para você, né, que são os dividendos. Você acumula o dinheiro advindo aí do prêmio vendido das opções e ainda por cima ainda ganha com a alta dos papéis, a valorização das ações ao longo do tempo na bolsa. Acumulando esses 3 fatores, as suas chances de perder no médio e no longo prazo para o mercado financeiro são muito pequenas.
Dessa forma, garotão, a gente termina a apresentação. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha se interessado pelo assunto. E se houver realmente interesse e demanda, a gente talvez possa falar mais sobre essas coisas no Claro. futuro. Pô, eu que agradeço aí, Júnior, pela disponibilidade, pelo tempo, pelo material fenomenal que você disponibilizou aí pra gente. Eu acredito que muitos, igual você disse, né, charlatões do mercado, eles disponibilizariam esse material cobrando como curso, como eu vejo várias pessoas fazendo. Eu acho que é interessante a gente se capacitar cada vez mais e ajudar as pessoas a entenderem como funciona o mercado para evitar que elas caiam nesse golpe, né? Sim, sim. Eu acho muito legal. De tempos em tempos a gente vê que cada vez mais jovens se interessam pelo mercado financeiro. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né, como a gente falou. E um pouco de conhecimento aí não ocupa espaço, só vai aumentar as chances de sucesso da galera aí no longo prazo. Então, sucesso para todos aí, bons trades não, né? Bons investimentos. Espero que Chique, essa informação seja útil. chique demais, valeu.